A paz do Senhor, igreja. Sejam muito bem-vindos. Queria agradecer a todos que estão aqui, apesar do momento que a gente está vivendo. Quem está assistindo aí de casa também, se protejam, se cuidem. A gente vai dar início agora ao nosso momento de louvor e eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma oração e entrarmos na presença do Senhor. Amém? Paizinho amado e querido Senhor, muito obrigada, Pai, por, apesar de tudo, estarmos aqui essa noite reunidos em Teu nome, Senhor, para Te contemplar, para conhecer mais de Ti, Senhor, para estarmos ainda assim em comunhão dentro da nossa comunidade, Paizinho. Que Tu possa estar presente aqui essa noite, Senhor, que seja uma noite especial, que seja uma noite em que nós possamos ver o Teu mover, Paizinho. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por cura, Senhor, eu clamo, Senhor, por proatividade, Senhor, que a gente possa conseguir sair dessa situação, Paizinho, e cada um tomando a responsabilidade, Senhor. Eu Te agradeço, Paizinho, por nós ainda podermos realizar esse culto, Senhor, e queremos Te dedicar toda a nossa adoração, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh.
aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Hoje eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Hoje eu quero viver algo novo. Hoje eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Hoje eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Hoje eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Hoje eu quero viver algo novo. Hoje eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Hoje eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Hoje eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Hoje eu quero viver algo novo. Amém, Jesus.
olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Boa noite a todos. Vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento de te adorar, de te cultuar. Recebe as nossas orações, recebe, Senhor, nossas intercessões e te faz presente, Senhor, na vida de cada um de nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, pessoal, pode se sentar. Espero que todo mundo esteja bem aconchegado nesse culto
tão fora de tempo, né? Por conta desse decreto, a gente fazer o culto dominical na sexta-feira. Fica até complicado, mas o objetivo, a tentativa é de que o máximo de pessoas tenham acesso à palavra de Deus, ok? Eu queria chamar aqui esse pessoal todo especial do Kids, tanto as crianças como também as tias, que venham aqui, por favor, para que a gente possa encaminhar essa população toda. Ei, Laurinha, vem embora para cá, mulher. Tem que ter distanciamento social, velho. Olha, ó, cuidado com o fio. Pessoal, eu queria duas coisas aqui hoje. É distanciamento social infantil. É complicado, viu? Ó, pessoal, nós vamos orar por todas as crianças aqui. Mas eu queria deixar uma coisa aqui combinada com vocês. A gente tentou, nesse mês de fevereiro, fazer uma experiência. Existe no Ministério Infantil uma fase chamada Arca Baby, que é justamente para cuidar das crianças que têm até 2 anos, até 1 ano, 11 meses e 30 dias quase. Então, por conta disso, por conta da gente não estar com essa estrutura preparada, as crianças menores de 2 anos vão ficar aqui no culto, aqui no templo, com as mães, ok? Eu queria também aproveitar esse momento para honrar o esforço desse voluntariado que se mobilizou, que fez literalmente das tripas ao coração para poder estar aqui. Não só o pessoal do Kids, mas todo o voluntariado que teve que mudar a sua agenda, e o corre-corre com certeza foi grande, mas eles estão aqui para honrar o seu serviço ao Senhor. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo esforço de vocês. Né, Bruninha, que correu do ônibus, já desceu vestida, não foi? Feito aquele super-herói que sai tirando a roupa, já está com a roupa do Kids, né, Bruninha? É uma benção. Então vamos lá, pessoal, vamos interceder por essas crianças e pelas tias. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse ministério, pelo Ministério Infantil. Quero te agradecer, Senhor, pelo propósito desse ministério na vida de cada uma dessas crianças, Senhor. E estende, Pai amado, essa bênção para cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, que tu capacite, Senhor, cada uma dessas tias. Faz com que elas possam mostrar a tua face para cada uma dessas crianças, o teu amor, Senhor, o teu acolhimento, para que essas crianças se sintam muito bem na tua presença e jamais queiram sair da tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, pessoal. Bota ali, ó. E aí, pessoal, agora nós vamos tentar aproveitar esse louvor para que a gente tenha um momento de introspecção, um momento de reflexão. Todo mundo sabe que o momento, no meu ponto de vista, mais interessante do culto, pode-se dizer, é o momento da reconciliação com o Senhor. Então, se você aproveitar esse momento para agora na confissão, você fazer o seu reconciliamento com Deus, você já vai sair daqui vitorioso, porque bom é estar na presença do Senhor. Então aproveite esse momento, não perca essa oportunidade, não se ligue com as pessoas que estão ao seu lado, aproveite para conversar, você e o teu pai, ok? Que Deus abençoe.
Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar pro seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro o meu vaso, e eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar pro seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. E eu quebro o meu vaso, e eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Amém, Senhor. Ô Pai amado, é nesse momento, Senhor, que nós queremos realmente quebrar nossa vida, Senhor, rasgar, Senhor, nosso coração diante de Ti, porque nós reconhecemos que nós somos falhos, Senhor, que nós somos pecadores, que nós pecamos contra Ti, Senhor, através de palavras, pensamentos, atos e omissões, Senhor. E nós queremos andar no Teu caminho, Senhor. Nós queremos ser mais fiéis a Ti, mas muitas vezes nós não estamos conseguindo. E nesse momento, Senhor, nós queremos aproveitar essa oportunidade de reconciliação.
Nós queremos uma reconciliação contigo, Senhor, com a videira verdadeira, porque nós estamos querendo ser ligados a Ti. Porque só estando ligado a Ti, nós vamos ter vida em abundância, nós vamos ter a verdadeira vida, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha agora na nossa mente, no nosso entendimento, Senhor, no nosso emocional, trazer, Senhor, tudo aquilo que vem nos afastando de Ti, e que Tu tenha misericórdia, Senhor, e que Tu nos liberte de todas essas cadeias, para que nós possamos viver uma vida em abundância, buscando cada vez mais estar em santidade diante de Ti. E uma vez chegando à Tua presença, Pai amado, reconciliados contigo, nós queremos interceder, Pai, interceder por uma população que está enferma, Senhor. Pai, nesse momento, tem tantas pessoas hospitalizadas, acamadas, seja em casa. Pai, tem pessoas que estão na rua, Senhor, nos corredores, precisando ser cuidado, atendido. Tem pessoas que estão presas em casas com doenças mentais, emocionais, espirituais. E nós em unidade aqui, Senhor, como igreja, nós queremos, crendo na Tua palavra, Te pedir em nome de Jesus, que Tu venha derramar uma unção de cura e de libertação sobre todas essas pessoas, Pai amado. Que Tu venha capacitar toda a equipe médica, Senhor, dando entendimento, discernimento, percepção, para que todo o tratamento, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, nós queremos em especial interceder, eu quero interceder pela vida de Olavinho, quero interceder pela vida de Xandão, quero interceder, Senhor, pela vida de Dona Iva. E eu Te peço, Pai, que cada pessoa agora que trouxe na mente alguém querido, alguém especial, que Teu Espírito Santo possa estar agindo na vida dessas pessoas e trazendo consolo, Pai, para aqueles familiares que estão tendo que se despedir. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir por esses homens e mulheres que estão de posse do poder, Senhor, seja no governo federal, estadual, municipal, ou no judiciário, ou no legislativo, executivo, em qualquer que seja o cargo de comando, que nós queremos levantar nossas intercessões para que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente na vida e nos propósitos dessas pessoas, para que eles deixem o egoísmo e vivam uma vida mais altruísta, uma vida mais com o propósito, Senhor, pelo qual acredito que eles estão no lugar que eles estão. Em tudo isso, Pai, nós queremos Te pedir que Tu também esteja fortalecendo a Tua igreja, Pai, que Tu cuide da Tua igreja, do corpo de Cristo, a Tua igreja que tem sido tão ameaçada, tão humilhada, tão perseguida. Vai, Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E em especial, Pai, nós queremos Te pedir uma unção especial na vida do nosso arcebispo Miguel Uchoa, por ele ser o representante da Igreja Anglicana no Brasil, que Tu possa estar trazendo visão, entendimento, discernimento, para que ele conduza esse ramo da Tua igreja, da forma que Te convém, na forma que Tu queres. E por tudo isso, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora não foi agora. Ah, é. Ainda sou eu. Protocolo pessoal, tá vendo? É muito cuidado, meu. O decreto tá na veia e o cuidado é grande. Bem, pessoal, eu amo esse louvor que a gente acabou de adorar o Senhor com ele. E esse louvor, ele diz: eu quero quebrar o meu vaso. Eu não sei se vocês prestaram atenção, e eu não sei se biblicamente vocês estão lembrados o que essa argumentação, o que essa fala representa. Aquela mulher
que quebrou o vaso de alabastro para o Jesus em adoração, ela simplesmente estava doando mais do que ela poderia imaginar, porque ela pegou a vida dela, juntou todo o dinheiro que ela tinha na vida dela e tinha lá um perfume caríssimo, valiosíssimo, e ela não quis guardar para ela ofereceu ao seu Senhor. Muitas vezes nesse momento do ofertório, dos dízimos também, nós achamos que nós estamos dando algo a Deus. Pode até ser que você esteja ofertando em gratidão, mas eu queria dizer que o ser dizimista na casa do Senhor é um mandamento, é o cumprimento de um mandamento. Quem está aqui nos visitando, fique super à vontade, não se constranja, porque isso é um momento nosso, que nós fazemos com todo prazer, porque nós temos prazer em ser fiéis ao nosso Deus e honrá-lo com ofertas de adoração. Então fique à vontade e não se constranja, porque Deus gosta daqueles que dão com alegria no coração. Aproveite seu momento. Pessoal, nós vamos fazer agora a nossa leitura bíblica. E eu queria chamar o nosso irmão Adilson para vir aqui fazer essa leitura bíblica, por favor. São dois microfones, né? Graça e paz, muito boa noite a todos os amados irmãos em Cristo. Hoje nós teremos a nossa leitura bíblica em 3 passagens do Evangelho, onde as 3 irão falar realmente a mesma coisa, crucificação, só que cada uma na sequência dela. A primeira fica em Mateus, a primeira em Lucas, a segunda em Marcos e a terceira em Mateus. Eu queria pedir aos irmãos que em reverência ao Evangelho se colocassem de pé, para que nós pudéssemos fazer essa leitura. A primeira leitura é em Lucas capítulo 23, versículo 26, que diz o seguinte: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-las atrás de Jesus. Nossa segunda leitura está em Marcos, capítulo 15, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. A terceira e a última leitura encontra-se em Mateus capítulo 27, versículo 32 e versículo 33. Mateus 27, 32 e 33, que diz o seguinte: ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fiel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Essas são as palavras do Senhor, e eu passo agora ao nosso pastor.
Deixa aqui. Só o último que eu acrescentei um versículo a mais, desculpa. A informação. Rapaz, é aquele negócio. A pessoa dá a Bíblia para um homem que gosta de ler a palavra, ele bota um versículo a mais e tudo mais. Que a glória do Senhor resplandeça na tua vida, meu irmão. Muito obrigado, viu? Tu és uma bênção de Deus no nosso meio. Bem, pessoal, boa noite para aqueles que eu ainda não tinha dado boa noite. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Como todo mundo sabe, nós estamos continuando uma série que tem o propósito de fazer com que a gente entenda. Essa série, A Caminho da Cruz, ela tem um propósito que a gente entenda nesse período da Quaresma, que a gente tem mais do que alguns ritos religiosos, algumas celebrações, algum tipo de programa, e sim a gente troca tudo isso por uma mudança verdadeira na nossa vida, buscando através do exemplo de Jesus na sua via crucis, né? A via sacra, como algumas pessoas falam. Eu sei que eu gosto de imaginar que Jesus estava no momento onde ele mais claramente mostrou o quanto ele nos ama, e que para cumprir o propósito ele passou por situações bem difíceis, mas ele estava focado no propósito. E como a minha vida e a sua vida tem um propósito, e a gente precisa estar focado nesse propósito para que a gente não perca por conta de alguns detalhes o nosso foco. Então é muito importante que você aproveite esse momento para meditar no que a palavra de Deus tem para nos dizer nessa noite. A gente já viu, né, nessa série alguns exemplos de Jesus com relação à humildade de Jesus. Humildade foi o primeiro ponto que a gente viu, e eu falei claramente porque é interessante como Jesus foi de forma humilde, e tendo domínio próprio, ele conseguiu segurar toda aquela barra pesada e ele chegou a concluir. Ele podia fazer qualquer gesto e tudo ali ia ser mudado. Os exércitos celestiais iam vir, como ele mesmo falou, mas não, ele permaneceu firme, apesar do sofrimento. O desejo de cumprir o seu propósito fez com que Jesus tivesse cada vez mais sendo capacitado por Deus. Eu entendo dessa forma, e ele tinha que levar aquela cruz. Eu aprendi que eu devo ser humilde também, e que eu não posso me desviar do meu chamado, que é a minha cruz, continuar seguindo a Jesus. É interessante a gente ver essa história de carregue a sua cruz, né? Aquele que quiser vir comigo depois de mim, que tome a sua cruz, pegue a sua cruz e me siga. Eu não sei se vocês se lembram, talvez aqui a maioria já tenha visto e se lembre, a gente vê muito isso em filmes pequenos do WhatsApp, que tem um grupo de pessoas, cada um carregando a cruz. Aí cada pessoa tem a sua cruz de uma forma específica. E tem um sabidinho que ele chega no meio do caminho, ele encontra tipo um serrote, aí a cruz dele está pesada, aí ele vai lá e serra um pedacinho da cruz. Vocês já viram esse filme? Aí eu sei que o cara consegue diminuir o peso da cruz, ele deixou um pedaço lá e continua. Aí quando é depois, ele está cansado ainda, ele diz, sabe de uma coisa, eu vou cortar mais um pouquinho. E ele vai e interfere naquilo que Deus projetou para a vida dele. Acontece que em um determinado momento existe uma vala
entre um lado e o outro que é intransponível para a pessoa. E aí os colegas dele pegam as cruzes pesadas que tinham carregado e que não tinham mexido na cruz, não tinham atrapalhado, e eles vão, colocam, e a cruz dá certinho para eles atravessarem para o outro lado desse penhasco. E aquele cara que não teve compromisso com o seu propósito de carregar a sua cruz, ou ele quis manipular o propósito de Deus, fazer com que o propósito de Deus seja feito mais do meu jeitinho, mais confortávelzinho. Aí aconteceu simplesmente que ele não tinha condições, a cruz dele não chegava no outro lado, e ele não foi. Eu acho interessante demais, e eu queria te perguntar com toda sinceridade: será que em algum momento na sua vida você já tentou fazer isso? Mexer, manipular a sua cruz, o seu chamado, o seu propósito? Será que, vamos dizer assim, todo mundo aqui é crente? Ninguém ia fazer um negócio desse. Mas será que alguma vez você já se estressou com Deus pela cruz que você estava carregando? Será que em algum momento você chegou e disse assim: espera aí, Senhor, essa cruz está muito pesada, essa cruz está muito grande, eu não consigo nem me equilibrar com essa cruz? Eu tenho quase certeza que algum momento na sua vida você já fez isso. Hoje, na série, nós vamos falar sobre a minha humanidade. E esse tema tem tudo a ver com isso, porque o que faz a gente querer manipular a cruz, o propósito de Deus para a nossa vida, é justamente a nossa humanidade. Nossa humanidade. Mas em primeiro lugar eu queria falar dois aspectos que eu achei super interessantes sobre essa palavra humanidade. Eu acho muito legal e veio muito claro para mim. Primeiro, humanidade é o ser humano em si, é o conjunto dos seres humanos, das pessoas, daqueles que não são animais selvagens, daqueles que não são porcos, cachorros, gato, papagaio, são seres humanos. Então, um conjunto de seres humanos chama-se humanidade, tem tudo a ver com o nosso ser. Mas também, humanidade, existe uma atribuição para essa palavra que tem tudo a ver com o emocional, com o sentimental, que é atitudes que o ser humano deveria ter como atitudes naturais dele: gentileza, cuidado. Vocês já ouviram falar aquela frase: rapaz, fulano cuidou de uma forma tão humana, tratou aquela família de uma forma tão humana? Ou seja, ele tratou de uma forma que não é, vamos dizer assim, selvagem, não é uma coisa que é uma característica que é... Quem é que é a imagem e semelhança de Deus? E essa imagem e semelhança de Deus, nós, os seres humanos, não tem muito a ver com a minha fisionomia, a sua fisionomia. Tem sim com nossa capacidade de ter atitudes morais, segundo a forma de ser de Deus. Então, se a gente não está tendo atitudes morais de acordo com a forma que Deus é, correto, íntegro, bom, verdadeiro, então a gente não está vivendo a plenitude da nossa humanidade. Eu acho interessante a gente falar nisso, porque Jesus, como todo mundo sabe, em teologia se estuda mais aprofundadamente sobre isso, mas não vamos falar que isso não é aula de teologia. Mas Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus consegue unificar o ser humano como um agente, um indivíduo
da humanidade e ao mesmo tempo ele consegue ser humano de acordo com o padrão moral de Deus, de forma plena. Por isso que a gente pode entender Jesus como 100% Deus, 100% homem. E se assim não fosse, coitado de nós, nossa salvação não existiria. Mas, como eu disse, isso é um assunto mais para teologia que a gente pode trabalhar depois. De qualquer forma, o que eu quero deixar claro para mim, para cada um de vocês é o seguinte: se você não estiver focado em ser um templo do Espírito Santo, ou seja, se você não estiver focado em viver buscando uma vida de santidade, para que o próprio Deus habite em você e você seja o templo do Espírito Santo, você não vai conseguir exercer a sua humanidade da forma que Deus lhe programou para ser, na forma que Deus lhe criou para ser. Então hoje eu queria muito, já que a nossa palavra vai ser em cima da minha humanidade, que é o tema dessa mensagem, eu queria que você prestasse mais atenção, para você poder ver no exemplo de Jesus, nesses períodos horrorosos de pressão, de tudo, de sofrimento, que muitas vezes a gente alega que a gente não está vivendo a nossa humanidade da forma correta, porque a gente está sob muita pressão. Aí a gente vai ver que Deus, sob toda pressão, Ele viveu a humanidade de forma perfeita. E se Ele fez, e o Espírito Santo foi quem capacitou Jesus, esse mesmo Espírito pode nos capacitar. Então vamos orar para que essa palavra venha como uma flecha de 2 gumes, dilacerando juntas e medulas e transformando definitivamente a nossa vida. Me acompanhe nessa oração, por favor. Pai, em nome de Jesus, te peço mais uma vez, Senhor, a tua misericórdia. Tu sabes, Senhor, a minha limitação, mas tu sabes o meu desejo de passar a tua mensagem. Que teu Espírito Santo venha de uma forma transformadora sobre as nossas mentes. Tira toda distração, Pai. Tira todo o sono, tira toda a falta de entendimento, para que realmente, Senhor, nós possamos sair daqui muito melhor do que nós chegamos. Tudo isso, Pai, para que a gente possa carregar essa cruz, a cruz que cada um tem que carregar, para que o nosso propósito de vida seja pleno, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. É isso aí, pessoal. E como eu já disse, no caminho da cruz, Jesus ensinou várias e várias coisas, e foi muito fácil, pelo menos para mim, perceber que só se a gente viver esse relacionamento com Deus, porque Ele é um ser divino, Ele poderia cumprir de forma tão clara todas aquelas profecias que tinham a respeito do Messias, a respeito da chegada de Deus. E tomando por base essa humanidade perfeita de Jesus, você, nós podemos e nós devemos avaliar a nossa e com certeza melhorar o que nós somos. Pois no caminho da cruz aprendemos que temos limites e precisamos de ajuda. Isso é uma coisa muito interessante nessa passagem bíblica que a gente vai ler agora, nessa leitura de Lucas 23, versículo 26, que nós temos nossos limites e nós precisamos de ajuda. A gente precisa que, às vezes, alguém chegue em nosso socorro, ou então a gente clame pelo socorro, pela ajuda de alguém, para que ajuda a gente a carregar a cruz. Me ajuda aqui. Enganchou ali, fiquei enganchado, me solta, me ajuda. Vê só, lá em Lucas 23, 26, diz a palavra do Senhor: enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Rapaz,
quando eu imagino a situação que Jesus estava nesse momento. Vocês se lembram que a última refeição que ele fez foi na quinta-feira à noite, a ceia. Ele foi preso, extremamente humilhado, torturado, passou por tudo aquilo, não foi alimentado, não deram água, foi muita surra. E ele estava naquele momento, depois daquela noite horrorosa, um dia péssimo, carregando uma cruz extremamente pesada. Simplesmente Jesus arriou. Simplesmente ele arriou. E aí os guardas chamaram um cara, eu não vou me adentrar muito, porque a gente vai falar melhor sobre esse grande homem, Simão de Cirene, mas ele era um judeu que morava na região de Cirene, e como todos os judeus tinham o costume de, naquele período da Páscoa, irem a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele tinha deixado a sua casa, tinha ido com a família para Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, aí ele simplesmente se deparou com aquela cena horrorosa. E aí os guardas disseram: vem cá você, e carregue aqui essa cruz, porque a gente quer resolver esse problema. Para eles era resolver um problema. Mas essa é uma demonstração de que, se o próprio Jesus precisou de ajuda, ninguém consegue viver uma vida cristã sozinho. E eu não tenho dúvida, gente, que está lá, porque do mesmo jeito que Deus deu força a Sansão, depois que Sansão estava nas últimas, e Sansão destruiu aquele templo, tenho certeza que Deus poderia dar a Jesus um pouco mais de força para que ele carregasse a cruz. Mas na verdade, creio que hoje eu preciso entender que, se o próprio Deus precisou da ajuda de alguém, por que eu não? O que é que me faz ser tão importante? Eu queria deixar claro que a igreja, seja esse templo com I minúsculo, ela é formada de tijolos, um sobre o outro. E a igreja com I maiúsculo, o corpo de Cristo, é formada de outros tipos de tijolos. Eu sou um tijolo, cada um de vocês é um desses tijolos. E a argamassa é o Espírito Santo que nos une, que nos junta e que nos firma. Mas, infelizmente, eu conheço muitas histórias tristes de pessoas que são ou por orgulho ou por insegurança, mas eles não querem admitir que são limitadas e que precisam de ajuda. Veja só, orgulho ou insegurança. Veja um exemplo claro de quem quer pedir ajuda. Eu tenho agonia com a porta do templo aberta. Isadora, você pode fechar, por favor? Olha aí, ó. Eu não vou sair daqui para fechar a porta, pedir ajuda para essa bênção. Obrigado, princesa. Mas assim, o pior é que não é uma coisa boba feito essa que faz com que a gente se limite. Existem outras situações em que essas verdadeiramente atrapalham o crescimento. E preste atenção, se está atrapalhando o seu crescimento, se está atrapalhando o seu propósito de vida, quando você está em igreja, está atrapalhando toda a igreja. Porque se esse tijolo, por exemplo, se esse vidro aqui tiver com um problema e ele tiver quebrado, toda a igreja está exposta. Concorda comigo? Então, o problema, entre aspas, é pessoal, mas na verdade o problema é coletivo. É interessante que a gente se carregue vamos dizer, da humildade que a gente vê em Jesus, para que a gente busque viver. Eu não tenho dúvida que todo mundo sabe que o orgulho foi justamente o pecado que o diabo cometeu na hora que ele deixou lá o reino dos céus em rebelião. Então, se você está tendo, por algum problema,
uma atitude orgulhosa e você não se sente, vamos dizer assim, você não se sente à vontade de pedir ajuda a alguém, é bom você avaliar. Se o seu problema for insegurança, achando que, poxa, se eu pedir ajuda, as pessoas vão ver que eu não sou tão capacitado como eu quero mostrar que sou. É porque você está vivendo mentira. E a mentira foi a única coisa que a palavra diz que foi criada pelo diabo. Então, de um lado ou de outro, a gente vê que essas atitudes, orgulho ou essa insegurança de se expor, vem do maligno. E o maligno quer atrapalhar a minha vida, a sua vida e a vida da igreja como comunidade, como um todo. Então eu preciso entender, principalmente no exemplo do meu Deus, do seu Deus, que a gente deve. Olha, eu não vou nem falar muito, eu vou ler Filipenses 2, os versículos 5 a 8. É um versículo muito conhecido, que diz assim: a Jesus seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É porque esse Jesus primeiro, é porque é bom falar o nome do Senhor, mas esse primeiro Jesus não está para ter não, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, veja só, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele tinha condições de ser orgulhoso. Mas o que foi que ele fez? Vamos lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você entende aqui, quando eu falei logo no início da humildade e do domínio próprio de Jesus, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Ele podia em qualquer momento, vou falar uma palavra bem simples, chutar o pau da barraca e aquela crucificação não ia acontecer não, porque ele é Deus. Mas ele tinha um propósito, e ele foi humilde e obediente a esse propósito, porque ele pensou em mim, pensou em vocês. Então, pessoal, quando você estiver se sentindo que você vai, eu não vou descer do meu patamar de prestígio para pedir ajuda a uma pessoa que é mais simples do que eu. Lembre-se de Jesus, que ele fez isso, porque ele sabia o propósito dele. Quando você achar que, poxa, e se eu for perguntar isso, será que vão dizer assim, meu amigo, esse cara não conhece nada da Bíblia? Meu amigo, o pior é sair da reunião ou sair de qualquer lugar se você não ficar completamente esclarecido do que a palavra de Deus quer dizer a você. Então, humildade representa crescimento próprio, crescimento do reino. Então, nós precisamos, eu preciso e você também precisa de pessoas para nos orientar, para nos apoiar, muitas vezes para nos corrigir, que é a pior coisa que tem, e graças a Deus eu tenho pessoas para me corrigir e também para ajudar. Agora há pouco a gente teve aqui uma ajuda muito grande de pastor Rodrigo, que a gente queria fazer um plano para levar essa igreja para uma realidade especial, para daqui a 5 anos a gente está vivendo uma outra realidade muito mais, vamos dizer assim, impactante para essa sociedade que está aqui. E eu entendia e entendo que o pastor Rodrigo tem muito mais capacitação nessa área do que eu. Então, graças a Deus, ele nos ajudou, ele ouviu o nosso pedido, veio e foi uma bênção aqui, e já está vindo fruto. Mas é isso que eu estou dizendo, admita
que você também precisa de ajuda e melhore. Todo mundo, ninguém é tão bom que não possa melhorar. Mas eu queria também fazer um alerta, que a gente vê nesse texto bíblico, que a gente também não pode ficar somente de boquinha aberta, feito filhote de passarinho, lá no ninho, de boquinha aberta, esperando que mamãe e papai cheguem para dar comida, não. A gente, vendo a cruz, esse caminhar de Jesus, o caminho da cruz, nós aprendemos que devemos socorrer o próximo. Isso é fundamental. Ou seja, eu tenho que ajudar o outro, levar a cruz dele. Por mais fraco que você ache que você é, por mais incapacitado que você acredite ser, mas você tem oportunidade de ajudar alguém, ajude, faz parte. Esse Simão que eu falei, de Cirene, é muito interessante ver que vocês têm ideia do risco de vida que esse cara estava passando quando ele foi ajudar Jesus lá, carregar a cruz. Não existia naquela época nenhuma documentação com foto que pudesse dizer que o condenado à crucificação era Jesus. Presta atenção. Não tinha nada que ele pudesse mostrar dizendo, olha, esse aqui é o criminoso. Sabe aquele negócio que a gente vê em filme de faroeste, pelo menos antigamente tinha, que tinha procurado e tinha lá pregado? Não existia isso. E nem podia ter, porque Jesus não estava sendo procurado, quem estava sendo procurado era eu. Então, quando Simão pegou aquela cruz e saiu carregando, os guardas que mandaram ele ficar, ajudar, eles ficaram contendo a multidão ali naquele lugar. E aí, quando ele foi para outro lugar, 200 metros, 300 metros na frente, quem estava carregando a cruz era Simão. Se Jesus, pela fraqueza que estava, ficasse para trás, a multidão ia empurrar Simão, e a partir daquele momento quem ia ser crucificado era Simão. Você parou alguma vez para pensar nisso? Então, Simão, apesar do risco, apesar da situação, apesar de tudo, ele foi. Ninguém tem um encontro com Jesus e que não seja transformador. Aquele Simão, ele era um judeu, que ele foi cumprir um ritual judaico de celebrar a Páscoa em Jerusalém. Eles com certeza já tinham ouvido falar do Messias. Ele esperava o Messias. Ele não sabia que ele ia ter um encontro com o Messias. Mas ele teve um encontro. E o mais bonito é que só se ouve falar, não mais de Simão na palavra, mas ouve falar do que ocorreu com a família de Simão. Eu vou dizer, eu me emociono porque eu vejo o seguinte, que claramente Deus mostra que quem se encontra com Jesus tem vida transformada, e quando você tem a sua vida transformada, quem estiver com você vai ser abençoado também. Eu acho lindo, deixa eu ver se está aqui, oh meu Deus, cadê você? Olha, eu vou pegar aqui na palavra porque vale a pena, está lá em Romanos, quem quiser anotar aí para depois ver, Romanos capítulo 16, desculpa, Romanos 16 o que, rapaz, tá doido? Cadê? Romanos 16, o versículo 13, tá aqui, cadê 13? Cadê você, 13? Olha só, viu? Que vocês sabem quem foi que escreveu Romanos, né? Foi o apóstolo Paulo, tá? Então, ele diz assim, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Sabe quem é Rufo? O filho de Simão Cirineu. A esposa desse cara, ela cuidou de Paulo como se fosse uma mãe. Deu para você perceber o impacto do encontro com Jesus.
Imagine o que esse impacto pode fazer na sua vida. Imagine o que esse encontro pode fazer na vida de quem convive junto com você, da sua família. Não se limite, não perca. Eu acho muito interessante que às vezes a gente fica naquela de, poxa, quando é que eu vou fazer? A quem eu vou ajudar? Como é que eu vou? Aí Jesus vem de uma forma muito clara com aquela história do bom samaritano. Quem se lembra? Está em Lucas 10, 29. E depois ele continua no 36 até o 37 e diz assim a palavra: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Isso é um fariseu, isso é um religioso que está falando com Jesus. É um, entre aspas, crente. Aí chega para Jesus e diz: e quem é meu próximo? Para eu poder ajudar. Aí Jesus conta aquela história toda, que tem alguém aqui que não se lembra? Que um camarada estava andando na rua, num caminho que era muito violento, e ele foi abordado por alguns bandidos, que deram uma surra nele, e que nesse momento passou, depois que ele estava lá espancado, surrado, passou um sacerdote, olhou para o cara e disse: passa de lado aí para não me contaminar. Aí apareceu um levita, que é um ministro do louvor, e chegou e disse assim: opa, peraí, deixa eu passar de lado aqui para não me contaminar. Aí apareceu um desqualificado. Era assim que o povo judeu via os samaritanos, e o samaritano cuidou daquele homem. Vocês estão lembrados disso, né? E Jesus disse àquele religioso, aquele crente fervoroso: qual desses três, o sacerdote, o levita ou o samaritano desqualificado, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei, o crente. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha, pessoal, essa história do bom samaritano, ela é contada tanto. A gente escuta, mas infelizmente dentro da igreja eu já vi uma pessoa que estava indo para o ministério carcerário um dia fazer uma visita no presídio. Apareceu uma pessoa precisando socorrer a esposa que estava com câncer, precisava ir para o hospital, e o camarada teve coragem de dizer: eu não posso fazer esse socorro porque eu estou indo fazer uma obra de evangelismo no presídio. Fariseu, hipócrita. Eu não queria que ninguém daqui fosse um fariseu hipócrita, um religioso hipócrita, mas que você fique atento para cuidar de pessoas quando as pessoas precisarem da sua ajuda, por mais que você não se sinta capacitado ou que pareça ser insignificante a sua ajuda, mas talvez seja isso que precise para que a pessoa tenha uma vida nova. É isso que eu queria que a gente fizesse. A gente usasse essa orientação de Paulo aos Gálatas, que está lá em Gálatas 6, 2 e 3, como uma orientação para a nossa vida. E ele diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, você bonzão, melhor, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por que é que ele está dizendo não sendo nada? Porque não é a sua avaliação que vale para Deus, é a avaliação que Deus tem de você. A sua avaliação não vale de nada. Nada, é porque eu não quero me estender, mas essa palavra, dá para a gente sair brincando aqui de falar de Deus e a gente ia fazer muita coisa, mas cuidado como você se avalia. Cuidado, porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo muito, que a gente é muito importante, que a gente é muito bom, mas a gente está vacilando.
deixar de socorrer outras pessoas por medo, por receio de serem mal interpretadas. E eu estou dizendo socorrer não é porque a pessoa está doente, morrendo, não. É socorrer porque a pessoa está espiritualmente abalado. É porque a pessoa está em dificuldade para aprender algo da palavra ou qualquer outra coisa. Até pintar a casa, ajudar o outro a pintar a casa. Ajude os outros. Seja cristão. Cuide dos outros como você gostaria de ser cuidado pelos outros. Isso é o propósito de Deus para nossas vidas. Nós devemos focar em Jesus, que no caminho, e saber que no caminho da cruz, nós aprendemos que seremos sempre confundidos. Esse é um problema. Nós vamos sofrer injustiça. Oh, meu Deus, que tristeza, mas é verdade. Infelizmente, nós sofremos injustiças. Muitas vezes, coitado, de mim, olha, vê que prepotência, mas eu vou dizer, ultimamente eu tenho me sentindo muito, assim, triste, porque eu já fui visto como traidor, eu já fui visto como enganador, como tantas outras coisas, aproveitador. Eu só fico mais calmo porque quando eu olho que Jesus foi injustiçado, aí eu vejo quem sou eu. Aquele que nunca errou, ele foi crucificado entre dois ladrões. Diz a palavra lá em Lucas 23, o seguinte: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Vê, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. No seu propósito de carregar a sua cruz, de viver o propósito de Deus para a sua vida, por alguma razão, você vai ser confundido. Jesus, ele foi confundido porque, imagine, naquela hora, talvez alguém chegasse e dissesse: olha, quem é esse tal de Jesus aí, nessas 3 cruzes? Quem é o que a turma diz que é o Messias? Quem é esse cara? Sei não. Eu acho que é ali, aquele de lá ou de lá. Tal. Jesus foi confundido. Deus foi confundido com um criminoso qualquer. Já imaginou isso? Por que isso tem na palavra? Por quê? Vamos buscar para a gente qual é o recado de Deus para isso. No meu caso, foi muito claro quando eu estava fazendo um tratamento em uma clínica e a pessoa da clínica chegou para mim, aí disse assim: ah, você é pastor? Porque viu a foto do WhatsApp com o colarinho e tal. Você é pastor? Na verdade perguntou se eu era bispo, vê que moral, porque padre eu não podia ser, que eu sou casado, elas sabem que eu só falo da minha mulher. Aí ela disse: vou jogar esse cara para cima. Você é pastor ou é bispo? Não, eu sou pastor mesmo, senão a roupa era roxa, que eu não ia perder a oportunidade, né, de me amostrar. Mas assim, brincadeiras à parte, essa mocinha chegou e disse: ah, então tem muito dinheiro? Aí eu olhei para ela e disse assim: por que você está dizendo? Ah, porque pastor tem muito dinheiro. Aí eu disse: veja, aí vamos lá, a cabeça dela: todo pastor é sem vergonha e come o dinheiro do fiel. Não pede dízimo e oferta? É para botar no bolso. Aí eu cheguei para ela e disse: minha querida, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei quem são os pastores que você conhece. Eu sou pastor da igreja anglicana no Brasil. E não só eu, mas a maioria avassaladora dos pastores da igreja anglicana no Brasil, eles são voluntários. Eles são vocacionados ao ministério e eles não recebem um tostão da igreja para exercer o seu ministério. A mulher ficou: mas então, isso é muito besteira, né? Mas eu fui confundido com um bocado de gente aí que manipula pessoas frágeis,
que manipula pessoas necessitadas, que fazem uma extorsão espiritual. Foi muito triste para mim, mas quando eu vejo pelo que o meu Deus passou, isso é besteira. Será que você, por alguma razão, na tentativa de ajudar, seja um casal em dificuldade, você já foi confundido com uma pessoa enxerida? Esse cara está mais querendo saber da vida, da intimidade da gente. Não sei quais foram as suas frustrações, mas muitas vezes as nossas boas ações, as suas boas ações foram mal interpretadas. E o pior é que quando acontece algo desse tipo, a gente pensa em quê? Em desistir. Eu não preciso disso. Eu estou querendo ajudar a pessoa e a pessoa vem com uma dessa para o meu lado. Sabe de uma coisa? Vou para cada um para o seu caminho, mas não se iluda. Deus tem um propósito na sua vida de ajudar pessoas. Não permita que o erro dos outros atrapalhe o seu propósito, o seu ministério, a sua vocação, porque Deus tem maravilhas para fazer na sua vida e Ele vai fazer, em nome de Jesus. Mas também no caminho da cruz e vendo Jesus, nós aprendemos que imitaremos a Cristo, sempre. Por quê? Porque Ele é o nosso modelo. O que foi que Jesus fez? Lá no meio de criminosos, condenados, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E os caras pegaram, dividiram as roupas de Jesus, tirando sortes, ou seja, vai ficar para mim, vai ficar para você, como é que vai ser? Então, ele disse: Jesus, lembra-te de mim, aquele pobrezinho, criminoso, que se arrependeu. Ele olhou assim para Jesus, ele viu, aquele que estava na cruz, condenado, fadado a uma morte insignificante. Ele olhou e disse: meu amigo, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pessoal, quando você imita a atitude de Jesus, você leva pessoas a encontrarem o reino. Você leva pessoas a entenderem a vida errada que estão vivendo. As pessoas podem vir para você com acusação, com gritaria, com humilhação, mas se você devolver, não na mesma moeda, mas se você devolver a moeda que Deus lhe ensinou, aí você vai ver transformação na vida daquelas pessoas. Agora, tem um detalhe muito interessante. Muitas vezes, fazer isso, copiar Jesus, principalmente nisso, quando a gente é ofendido, a gente é machucado, é difícil demais de imitar. Eu não sei para vocês, para mim é. A pessoa realmente precisa estar cheia do Espírito Santo. Interceder pelos inimigos. Imagine uma pessoa que vem lhe aperreando, lhe incomodando, lhe perseguindo, e você chegar e dizer: Pai, por favor, cuida desse que está desorientado. É muito difícil. Eu estou buscando essa excelência, mas tem uma coisa muito interessante aqui que vai me ajudar. É o que eu procuro fazer para me ajudar a conseguir fazer isso. Então, eu vou distribuir aqui esse pensamento para servir para você também. Sabe qual é a diferença entre a gente e Jesus? Fora ele ser Deus, porque Jesus, ele sabia que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Jesus sabia que aqueles homens que estavam fazendo tudo aquilo com ele, aqueles homens, eles eram inocentes, porque eles estavam sendo enganados, eles estavam sendo usados pelo diabo. Ele sabia quem era o foco do seu tormento. Não era aquelas pessoas, era o diabo que está por trás dela.
Então ele não direcionou a sua, vamos dizer assim, a moeda, devolver a moeda, ele não ia devolver para aqueles pobres coitados que estavam sendo manipulados pelo diabo. Ele sabia a quem ele ia ter que atacar, e na cruz ele atacou. Chegou a hora, e a mim fale o seguinte: sei que não é um homem ou uma mulher quem está me incomodando, é o diabo usando eles. Mas eu também sei que meu Deus venceu o diabo na cruz, e que ele está vencido. E quando eu leio lá em Apocalipse, eu sei que eu vou ver ele lá no inferno, preso por toda a eternidade, porque essa vitória Deus já conquistou para mim. Então isso faz com que eu procure raciocinar, contar até 10. Eu acredito que vai ajudar você também. A gente precisa agora pegar tudo isso que eu falei, buscar ser humilde e pedir ajuda, entender que nós precisamos de outros, ajudar também. Além disso, a gente precisa não permitir que a gente seja impedido na nossa caminhada pelas confusões, pelos conflitos que vão surgir, pelas mal interpretações. Isso é muito sério. E principalmente, para tudo que a gente for fazer, a gente copiar o exemplo do nosso Deus. É por isso que eu queria convidar você para uma oração agora, para que isso não seja somente uma conversa de culto, isso seja um propósito de vida, um novo propósito para nossas vidas. Ok? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer por tudo que teu Espírito Santo falou a cada um aqui. Eu tenho certeza que lembranças, pensamentos, memórias chegaram para que a gente possa saber o que nós devemos fazer, viver, quem nós devemos ajudar, onde nós precisamos de ajuda, e que teu Espírito Santo nos faça fortes para sermos mais parecidos contigo a cada momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Cadê o paninho? Cadê o paninho do decreto? O paninho do decreto. Valeu. Guardião do templo sempre alerta. Pronto. Aqui a Covid bate em retirada, em nome de Jesus. Foi meio diferente hoje, com esse microfoninho aqui, né? Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. E
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Pessoal, vamos ficar de pé para celebrarmos a ceia. Como todo mundo já sabe, é um privilégio participar desse momento tão importante na liturgia do culto. Esse momento representa um convite de Deus para estarmos em unidade com Ele. E eu queria lembrar, já vou dizer, antes de qualquer coisa, que essa mesa aqui não é a mesa da Igreja Anglicana Esperança. Essa é a mesa do Senhor Jesus. E que todos são convidados, uma vez que, reconciliados com seu Deus, mente limpa de todo pecado, pelo arrependimento sincero, seja muito bem-vindo. Todo mundo já sabe o procedimento, né? Então, vamos lá. Toda a glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus, Pai, de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua imagem, e porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro o teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, para a nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Tem que partir. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este é o meu sangue, da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória de mim. E todos dizem: a tua morte nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos, mas não só esses dízimos e ofertas, as nossas vidas, Pai, que é o mais importante. E humildemente te suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes a abençoar e a santificar com o teu Espírito Santo este pão e este vinho, este suco, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e toda a glória a ti, Pai onipotente, por séculos sem fim. E todos dizem amém. Agora, pessoal, diante das circunstâncias, eu queria que você, se puder dar a mão àquela pessoa da sua família que está no seu mesmo ambiente, você dê, porque nós vamos agora fazer a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Então, em gratidão a Deus, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, pessoal, cada um no seu devido lugar vai tomar o seu pão e o seu vinho, que é o suco, e vai celebrar a comunhão. Senhor, mais uma vez te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de estarmos contigo nessa ceia. Que teu Espírito Santo venha trazer um entendimento da redenção, Pai, que esse momento significa. E o que a redenção significa para uma vida, uma nova oportunidade, um novo estilo de vida, uma nova possibilidade onde já não existia. Tudo isso, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, hoje eu estou meio falador e eu vou só encerrar antes de dar os avisos que vão ser muito breves. Vocês, se quiserem, podem sentar. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu estou vendo e eu sinto de Deus a necessidade, porque todas as coisas que acontecem na minha vida, ou que eu passo por elas, eu tenho certeza que tem algo de Deus para mim e que não é para eu guardar. Estamos passando por um momento muito difícil na vida da família de Carla, por uma pessoa extremamente amada que está muito enferma. Eu passei essa noite no hospital com ele porque eu estava com receio de que ele viesse a morrer e a esposa fosse a única pessoa que estivesse lá, e ela provavelmente não ia segurar a onda. Então eu fiquei lá, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor ouviu as orações e ele está sendo... A melhora está sendo algo surpreendente para alguém que estava desenganado. Deus é assim. Deus transforma situações. Quando eu falei aqui na ceia que Deus faz nova todas as coisas, Ele faz na minha vida, faz na sua vida. Eu não sei com que peso você entrou nesse culto hoje, mas se você, na hora do arrependimento aqui, na hora da confissão, você jogou esse peso fora, não carregue ele, não leve ele para fora, não. Entregue, viva uma vida nova. Deus quer te dar uma oportunidade nova. Esse casal, ele tinha, como muitas vezes a gente vê, problemas de relacionamento, mas eu tenho certeza que em meu compadre sendo curado e saindo daquele hospital, aquele casal não vai viver as mesmas brigas que viviam antes, porque eles hoje entendem que a vida tem um propósito maior, que os pontos que unem eles são muito maiores do que aqueles pontos que afastam eles. Talvez você tenha vivido nos seus relacionamentos, seja familiar, seja no trabalho, seja entre pais e filhos, ou não sei, picuinhas que vêm atrapalhando a plenitude do seu relacionamento. Não espere por um momento tão doloroso como esse para você pensar nesse assunto. A partir de hoje, tome uma decisão. Se lembre que aquelas pessoas que muitas vezes te ofendem, elas não são a culpada, elas são instrumentos do inimigo para atrapalhar muita coisa na vida dela e também na sua. Use
a palavra de Deus como um instrumento para transformar a sua vida. Aprenda no modelo de Jesus a tratar as pessoas que você se relaciona. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor. Eu tenho certeza disso. Amém? Pronto, o recado foi dado. Agora, os avisos. A gente ia ter hoje sopa, né? Mas a sopa ficou para amanhã, porque choveu muito essa semana, e a sopa ficou para sábado. Então, pessoal, mais do que nunca, a gente precisa entender que a igreja tem que estar não só no domingo, mas a igreja é feita durante a semana. Chame pessoas conhecidas para conhecer sua célula. Vá conhecer uma célula, um grupo, um pequeno grupo, para você ver que você vai ter mais ainda um suporte nessa jornada que às vezes não é tão fácil da vida cristã. Então eu te convido a participar de algum desses lugares. Se você quiser ter informação lá fora, pode me procurar, pode procurar a dona Dedé, que está ali no acolher, e ela vai lhe orientar, tá bom? A sopa ficou para amanhã, como todo mundo já sabe. Garanta a sua. E vem um pedacinho de pão, né, dona Gilmara? E dia 19 também. Pessoal, eu queria combinar uma coisa com vocês. Esse culto dominical na sexta-feira, isso é uma coisa bem estranha, mas ele é feito para vocês. A gente precisa fazer com que todo mundo tenha acesso à palavra de Deus o máximo possível. Então, eu queria mudar o horário. O horário a gente vai fazer 18h30, ok? Porque fica mais fácil para todo mundo chegar. Combinado? Sim ou não? Quem quiser, levanta a mão. Quem achar que é melhor às 18 horas, levanta a mão agora. 18 horas, levanta a mão. Eita, perderam, viu? 18h30. Pessoal das 18, vamos chegar às 18h30, ok? Ou então vem para cá para ajudar na organização da igreja. Pessoal, tem uma... Dona Suzana, ela ama esses potezinhos da ceia. Já encerrou? Então, pessoal, pode botar no lixo mesmo. Vamos ficar de pé para encerrar? Ai, meu Deus, que maravilha. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sendo derramado sobre medida sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre os teus negócios, sobre a sua saúde, sobre tudo que te é importante, porque você aí vai ver quão maravilhoso é estar na presença desse Deus, viver na dependência desse Deus todo-poderoso e fiel. Em nome de Jesus. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, e servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abençoe vocês, e esse culto vai estar disponível na rede social e no WhatsApp no domingo de manhã. Amém? Deus abençoe.